bem sujo assim. O pessoal que muitas vezes vem aqui, eles deixam muito lixo jogado e não cata não, deixa jogado mesmo. Hoje tem muita coisinha jogada pro chão, principalmente bituca de cigarro, né? O pessoal não tem a conscientização da limpeza, né? Do meio ambiente. É crítico. O pior de tudo isso é saber que nossas autoridades estão devendo. E se você olhar lá, latas de cerveja, bitucas de cigarro, copos descartáveis, colheres, né? Talheres descartáveis, tudo isso é feio para uma praia, né? Tudo isso é uma falta de respeito com as pessoas que usam, né? Muito lixo no mar assim, é onde mais vai, né? Fica muito sujo. Aliás, qualquer canto que a gente vê assim tá com lixo. O pessoal não cuida muito não. Ali dentro. Se cada um fizesse uma sacolinha, não teria lixo assim esparramado pela praia, né? Eu falei até que devia ser lei. Saiu fora da praia, já tinha que ter uma lixeira, cada um jogar o seu lixo. Posso dizer radicalmente contra cachorro em praia. O lixo nos oceanos é uma problematização que foi posta em ascensão nos últimos 30 anos. O descarte de resíduos nas águas internacionais é consequência de uma demanda consumista no mercado globalizado, na qual são produzidos produtos em massa para atender a diligência e o que resta é despejado no oceano, formando ilhas de sobejo. Segundo a Ocean Conservancy Trash Free Seas Alliance, estima-se que 75% dos resíduos depositados no mar são compostos de plástico, aumentando seu número em 7 milhões de toneladas por ano. O dado se torna preocupante de acordo com a STAP. 54% dos mamíferos marinhos que estão em processo de extinção ingerem usualmente resíduos plásticos. Por conseguinte, humanos podem ser infectados por consumir esses animais do mar. Entretanto, há demasiado ativismo atualmente sobre tal assunto. Empresas estão sendo incentivadas a produzir com menor quantia de plástico na composição de suas mercadorias e há 25 anos, a Ocean Conservancy propõe ações sociais com o principal intuito de limpeza das praias e com embarcações em alto mar, atingindo mais de 152 países. Em análise, o trabalho feito é benéfico, porém, o problema do lixo oceânico ainda é amplo e requer atenção, pois até certo momento há descarte de resíduos. Quais as maneiras que o lixo pode prejudicar o oceano? Há diversas maneiras, né? Por exemplo, com a poluição visual, afetando o turismo, né? Quando você encontra o lixo numa praia, né? Mas também pode comprometer diversas espécies de animais. Então é um problema seríssimo, né, que nós temos que combater. Eu acho assim, que são muitas maneiras do lixo atrapalhar, prejudicar o oceano. Depende do tipo de lixo que a gente vai falando, então pode ser um lixo líquido, né, parte de esgotos, né, e que isso pode prejudicar principalmente toda a cadeia alimentar, em que os plânctons vão absorver esses elementos que vai passar para os consumidores primários, secundários, e chegando, né, até os topos de cadeia alimentar. E podem ser também os lixos sólidos, que, entre outras coisas, podem alterar características de ecossistemas, em que, por exemplo, alguns crustáceos que gostam de usar conchas para se esconder, eles passam a usar esses resíduos plásticos que vão prejudicar na sua sobrevivência, enquanto ele acredita que aquilo vai proteger ele. Então são alterações comportamentais, inclusive, que a gente vê nos animais. Como o lixo nos oceanos, mesmo estando tão longe de nós, pode nos afetar? Bom, primeiro que se você prejudica a fauna marinha, né, você pode prejudicar a pesca, você pode prejudicar, provocar a extinção de determinadas espécies, e isso, de uma maneira ou de outra, vai acabar nos afetando também. A gente pode minimizar os efeitos do lixo nos oceanos? Acho que uma primeira medida que assim, a gente está extremamente atrasado nisso é a questão da estrutura de saneamento, né? Porque em muitas regiões litorâneas, inclusive grandes regiões litorâneas como a região de Santos, ainda tem locais em que o esgoto é lançado no mar, né? Que há muitos resíduos, muitos lixos líquidos, né, que vão prejudicar daquela forma que eu falei. E também essa questão das medidas que estão aos poucos sendo inseridas na redução do uso do plástico. O plástico acaba sendo, né, um dos principais resíduos pela demora dele ser degradado.
E ele, porventura, por causa das chuvas, de vento e tal, acaba no fim de tudo em rios e futuramente em mares. Então, você reduzindo o incentivo à produção do plástico, reduzindo o consumo dele, o incentivo do uso em lanchonetes, essas coisas, mas desde a produção você reduz também essa quantidade de lixo. Na sua opinião, que medidas podemos tomar para que consigamos resolver essa problemática do lixo nos oceanos, ou reduzir a quantidade de lixo que está acumulado nos oceanos atualmente? Bom, primeiro que assim, o lixo que vai parar nos oceanos não pode não ter sido jogado diretamente no oceano, né? Por exemplo, quando nós jogamos lixo nas ruas, das ruas eles vão para os rios e dos rios vão parar no oceano. Então, o que eu poderia dizer de simples é fazer um plano de conscientização, né? Mas isso não vai ser suficiente, então nós temos que ter medidas efetivas, por exemplo, como um plano de despoluição dos rios, para que os rios não levem esse lixo para os oceanos. Com a predominância do capitalismo selvagem que avança ao redor do planeta, houve uma maior variedade de produtos, desencadeando um crescente consumismo. Com a intenção de comprarmos cada vez mais, as multinacionais fazem produtos com materiais pouco resistentes, que têm um período curto de duração, para eles se danificarem mais rápido e fomentar a economia. Com a compra de produtos novos, aqueles que já foram utilizados são descartados e com a má organização da sociedade moderna em lidar com o acúmulo deste lixo, podem ter um descarte incorreto, findando-se muitas vezes no oceano. Após a Segunda Guerra Mundial, os problemas com os oceanos não pararam, e cada vez que é pesquisado e estudado esses ambientes, percebe-se variados tipos de poluentes novos. A poluição por plástico está chegando na região do Ártico, segundo pesquisadores, porém não é possível determinar a sua origem. A revista Royal Society Open Science mostrou resultados de uma pesquisa, a qual resíduos foram encontrados em pontos profundos do oceano. O Atlântico Norte e Sul, o Índico e o Pacífico são os principais oceanos contaminados. Entretanto, a mancha do Pacífico, situada nas costas da Califórnia e Havaí, é considerada a pior de todas em volume e tamanho. Os cerca de 4 milhões de toneladas de todos os tipos de resíduos flutuantes são trazidos e mantidos no local pelas correntezas oceânicas. Os 270 espécies de animais foi registrado estrangulamento por pedaços de polímeros variados, gerando lesões agudas e crônicas, ou até mesmo a morte. Este é hoje uma das maiores ameaças à vida selvagem e à conservação da biodiversidade. A ingestão de plástico já foi registrada em mais de 240 espécies. O Brasil, segundo dados do Banco Mundial, é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Desse total, mais de 10,3 milhões de toneladas foram coletadas, 91%, mas apenas 145 mil toneladas, 1,28%, são efetivamente recicladas. A presença de lixo nos oceanos se tornou uma questão emergencial por conta da quantidade de resíduos encontrados nos últimos anos. Somente na região do Giro do Pacífico do Norte, área conhecida como Grande Mancha de Lixo do Pacífico, possui 1,6 milhões de metros quadrados de detritos e 79 mil toneladas de plástico, em que 80% desses resíduos vêm das cidades. A produção maciça e o descarte inadequado de plástico é um dos motivos pelo qual o oceano abriga grande quantidade de detritos e que até 2050 pode se agravar ao ponto de ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Uma reportagem da revista Galileu provou que o descarte de sacolas plásticas agrava o aquecimento global pela emissão de metano e etileno em sua decomposição, que aumenta se estiverem submersas em água. Logo, encontrou-se também a previsão de aumento significativo de temperatura, cerca de 1,5 graus para 2040, que trará muitos riscos à fauna e flora marinhas. Apesar de existirem muitos esforços científicos para solucionar a causa, ainda tende-se a haver uma mobilização que mostre à população o problema que pode causar às suas vidas no que diz respeito ao comportamento social. O WWF produziu uma petição para pressionar os líderes globais a defenderem um acordo legalmente vinculativo sobre a poluição dos plásticos marinhos na UNEA 4, que até agora atraiu 200 mil assinaturas em todo o mundo.
Outra tentativa de resolução foi do jovem irlandês Fionn Ferreira, que desenvolveu um método de remoção de microplásticos da água utilizando ímãs, ferrofluidos e pó de magnetita. Com essas ferramentas, a tecnologia de Fionn foi capaz de remover grande parte dos resíduos de microplásticos nas amostras de água, que medem cerca de 5 mm de diâmetro. Esses resíduos são extremamente prejudiciais para a vida marinha e dificilmente são coletados em métodos tradicionais de filtragem de água. O método desenvolvido pelo jovem irlandês pode ser um grande aliado no combate a esse agente poluidor. O método de ferro fluido de Fionn foi capaz de coletar 87% dos resíduos plásticos nas amostras da feira do Google em 1000 testes diferentes. Em vista dos fatos mencionados, conclui-se que o esforço para a remoção do lixo oceânico deve ser imediato e de maneira cautelosa. Além da manutenção dos investimentos em pesquisas acadêmicas, pode-se propor uma redução do consumo de materiais não recicláveis e uma campanha educacional de conscientização. São algumas maneiras para que as pessoas percebam que até suas próprias vidas estão colocadas em perigo. E assim, o maravilhoso manto da natureza é degradado. Enquanto o ser humano afunda-se no próprio vazio de sua existência, despejando sobre sua fonte de vida o mais amargo sumo da inconsequência, sem atentar-se ao fluxo perpétuo que move o mundo desde que era feto.